Boletim de hoje bem diferente dos usuais. Estou aqui para listar 62 atletas que já podem assinar um pré-contrato para se tornar reforços do seu time sem custos na próxima temporada. Só para lembrar, jogadores cujos contratos se encerram em 31 de dezembro já podem assinar esse pré-contrato para que mudem de graça para outro clube sem qualquer custo. Você não precisa pagar pelos direitos econômicos desses jogadores. Vou começar, antes de passar posição por posição, montando uma seleção ideal só para vocês poderem entender um pouquinho do que eu estou contando. No gol, colocaria o Walter, goleiro do Cuiabá, cujo contrato por lá se encerra em dezembro e só será renovado de forma automática em caso de permanência do time na Série A, ao que tudo indica o Cuiabá vai cair. Lateral direita, Marcos Rocha, para mim um dos principais jogadores da posição no país. Dupla de zaga formada por Gil e Davi Luiz. Na lateral esquerda, Marcelo do Fluminense. Meio campo super experiente, com Luiz Gustavo do São Paulo, Fernandinho do Atlético Paranaense, Oscar, que não fica na China, o contrato dele com o Xangai Port se encerra em 31 de dezembro, além de Carlos Eduardo, jogador do Botafogo, praticamente recuperado de contusão. Na frente, ataque imponente, Gabigol do Flamengo e Cavani do Boca Juniors. Bom, bora para as posições, vou listando conforme as posições os atletas cujos contratos estão perto do fim. No gol, 5 atletas. Walter, que eu já citei, Marcelo Lomba do Palmeiras, embora em relação ao Lomba seja importante correr, o Palmeiras já tem negociações para essa prorrogação do contrato. Danilo Fernandes do Bahia, Gatito Fernandes, que é reserva no Botafogo, mas é titular da seleção paraguaia, além de Richard, que tem feito boas temporadas pelo Ceará. Laterais direitos, Marcos Rocha, de quem eu já citei, Rafinha, lateral direito do São Paulo, que cogita inclusive a aposentadoria, Mariano, que tem seu futuro absolutamente indefinido no Galo, Aderlan, que não conseguiu jogar bem no Santos, apesar da boa passagem pelo Red Bull Bragantino, Cicinho no Bahia e Wesley Gasolina no Cruzeiro. Era uma baita promessa nos tempos de Flamengo, foi comprado pela Juventus da Itália, mas no Cruzeiro não virou. Zagueiros, Davi Luiz, R$1,5 milhão por mês de salário, é quanto ele ganha no Flamengo, jogador mais bem pago do país. O Gil, de quem eu já falei agora há pouco, Manuel e Felipe Melo, zagueiros do Fluminense. Caetano, só 25 anos de idade, um dos mais novos dessa lista, atleta revelado na base do Corinthians. Jeromel e Rodrigo Caio no Grêmio. Tite, zagueiro do Fortaleza. Só é importante contar que o Tite tem uma cláusula de prorrogação automática desse vínculo, se o Fortaleza e o Tite assim quiserem. Vitor Cuesta, hoje no Bahia. Gabriel Mercado, que vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho, além do Maicon, zagueiro do Vasco da Gama. Na lateral esquerda, o Marcelo, de quem já falei. Diogo Barbosa, também do Fluminense. Reinaldo, jogador que anda com o filme queimado junto ao torcedor do Grêmio. René, que não fica no Internacional. Vitor Luiz, lateral que já foi do Palmeiras, do Ceará, hoje no Vasco da Gama. E o Marçal, que é bom jogador, especialmente para essa função de lateral esquerda. Volantes, listei 10. Paul Fernandes, atleta que pertence ao Boca Juniors, mas tem conversas avançadas para se tornar reforço do Fortaleza no ano que vem. Rafael Carioca, já foi especulado por vários clubes brasileiros em outros tempos. O Tigres sempre o impedia de ser negociado. Agora, com o contrato perto do fim, é ele quem escolhe para onde jogar. Fernandinho, Luiz Gustavo, que eu já falei agora há pouco. Lisieiro, que voltou a atuar até com alguma frequência no São Paulo. Raul, que já foi do Vasco, hoje está no Red Bull Bragantino. Ramiro, volante de 31 anos de idade do Cruzeiro. Ronaldo e Kaique, atletas do Juventude. E Galdames do Vasco da Gama. Para meia atacante, listei 13 jogadores. O Oscar do Xangai Port, Carlos Eduardo do Botafogo, Juliano e Otero, atletas do Santos. João Paulo, que já fez sucesso com a camisa do Botafogo, hoje pertence ao Seattle Sounders. Oscar Romero, irmão do corintiano Angel Romero, o Oscar está no Botafogo. Nenê e Jean Carlos, os dois mais veteranos lá do Juventude. Depena, que deixou o Internacional e assinou contrato com o Bahia somente até 31 de dezembro. Bruno Lamas, revelado na base do São Paulo, passagem também pelo Santos, hoje atua no futebol sul-coreano no Busan e Park. Para completar, Mateuzinho do Criciúma, que já esteve no América, tem sido titular durante o Campeonato Brasileiro. Nicão,
que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Atlético Paranaense e fica sem contrato com os dois clubes em 31 de dezembro, além de Nicolas Lodeiro. Vocês lembram dele, né? Jogador uruguaio que passou pelo Botafogo, hoje defende o Orlando City. Para completar atacantes, listei 9 atletas: Gabigol, 28 anos de idade, Cavani, 37 anos de idade, Ángel Romero, cujo futuro segue indefinido. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, o maior goleador da Neoquímica Arena e está a 3 gols de se igualar a Jô, tornando-se assim o maior artilheiro do século no Corinthians. Tem também Roger Martínez, colombiano de 30 anos de idade, que pertence ao Racing, segue com um bom momento, bem interessante esse jogador. Luiz Fernando, 27 anos de idade, faz boa temporada pelo Atlético Goianiense. Rossi, atacante do Vasco. Gilberto, centroavante do Juventude. Acho que esse torcedor cruzeirense não precisa. Rafa Silva, cujo futuro segue indefinido na Raposa. Allan Kardec Vargas, para alívio do torcedor atleticano, e Ivan Cavaleiro, atacante português que acaba de ser contratado pelo Red Bull Bragantino, mas assina vínculo apenas até 31 de dezembro. E vocês se animaram com algum ou alguns desses jogadores? Abraço para vocês, tchau, tchau.